Fala galera, aqui é o Guilherme e mais uma aula do canal Prof Mecânica. Nesta segunda aula de Lotus vamos falar do ângulo do camber. Como posicionar os pontos da suspensão para regular ele, qual sua importância para a geometria da suspensão e como ele funciona. Mas antes de começar a aula, peço que deixe o seu like no vídeo para ajudar o vídeo a deixar ele mais famoso e contribuir com o canal. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para saber quando mais aulas são postadas e estar sempre informado sobre o funcionamento do Prof Mecânica. Então, sem mais enrolações, solta a vinheta do canal que a aula vai começar! Começando aqui então, o ângulo do camber é a inclinação da roda na vertical em relação ao plano frontal do veículo. Então, eu estou apresentando para vocês no Lotus o plano frontal. E esta inclinação que está acontecendo com a minha roda na suspensão dianteira é o ângulo do camber. Como vocês podem ver, ela está um pouco inclinada. Digo que uns 4 graus negativos. Essa é a inclinação do camber, ou popular ângulo de camber. Para este ângulo ser negativo, a roda deve ser deslocada em direção ao chassi do veículo. Então vou ligar a simulação e vocês vão ver que a roda, ao deslocar para dentro do chassi, como está acontecendo, ela atribui valores de ângulo de camber negativos, que é o que está acontecendo agora. Quando ela vai para cá, quando o carro rola para aquele lado lá, né, o camber está ficando negativo. Ao contrário disso, o camber fica positivo, que daí ele rola, o pneu rola para fora do veículo, assumindo valores de camber positivos, segundo Leal 2010. Outra coisa que deve levar do camber, que ele é o principal fator de regulagem do contato do pneu com o solo. Então, ou seja, é o ângulo do camber que vai regular quanto de área de contato o pneu tem com o solo. Pelo fato que a inclinação do pneu que o provoca delimita a área de contato do pneu com o solo. Também conforme Leal 2010 e Millikan, Gillespie e aí vai. Junto a este ângulo existe o fenômeno de cambagem, que é a variação da inclinação dele. Esse fenômeno influencia na rolagem do veículo em curva, tornando o contato do pneu com o solo mais perpendicular. Então vou ativar a simulação aqui para vocês observarem este fenômeno. Então quando o meu camber varia, ou seja, o meu ângulo de camber começa a variar para dentro e para fora do meu veículo, este é o fenômeno conhecido como cambagem, que é a variação do ângulo de camber. Uma cambagem positiva das rodas dianteira ajuda nesse fenômeno, contribuindo para menor desgaste dos pneus. Então, se eu tiver uma cambagem positiva, eu vou ter menores desgastes dos meus pneus. No entanto, este valor precisa estar entre 5 graus e menos 5 graus para ajudar na eficiência do anti-dive, de acordo com Bernard 2015. E claro que, de acordo com o Leal 2010 e outras referências bibliográficas que também são citadas dentro do trabalho de Leal e no trabalho de Bernard, o menor valor possível deve ser atribuído ao ângulo de camber para a absorção das forças laterais do veículo na curva. Então, para ter uma melhor absorção das forças laterais que o pneu sofre na curva, o ângulo de camber precisa ser o menor possível, mas ele tem que estar entre 5 e menos 5 para ajudar no anti-dive do veículo, que é um fenômeno que eu irei explicar em algumas aulas aqui para frente. Geralmente, em veículos de corrida e esportivos, utiliza a cambagem negativa para auxiliar na realização de curvas em alta velocidade e uma melhor absorção dos esforços laterais. Essa configuração pode ser encontrada tanto na dianteira do veículo quanto para a traseira do veículo, conforme Millikan 1995 e Jazar 2014. Então, vamos partir para dimensionar o nosso ângulo de camber. Porém, essa suspensão que vocês estão vendo na minha tela já está dimensionado o ângulo de camber, para estar numa variação boa e nos valores que eu preciso para este tipo de veículo. Então eu vou fechar essa simulação aqui. Vou abrir outra para ensinar vocês a dimensionar o seu ângulo de camber. Assim, eu fechei aquela simulação e abri uma nova simulação no Lotus. Vou pegar File, New
vou escolher duas geometrias, uma para a dianteira, sendo ela o tipo 14, que é a AAA Push Rod, e para a traseira também a AAA Push Rod, que também é o tipo 14. Dimensionando os primeiros valores da minha suspensão, nessa opção aqui, eu vou botar aqui 30 de bump e 30 de rebound. O incremento eu vou deixar de 10, o ângulo de rolagem eu vou deixar 3 graus, porque é uma inclinação pequena, mas porém é a inclinação que eu preciso para o meu carro em curva. E vou mudar o wheelbase para 2500 e minha altura do centro de gravidade 450. Ok, done. Beleza, aqui estão então as minhas duas suspensões. Vou aproximar com a lupa isso aqui e vou aqui no Data e ajeitar o ângulo de camber que eu quero. Sim, o ângulo de camber dentro do Lotus pode ser ajeitado um valor fixo na estática. Sendo assim, eu posso colocar aqui o valor que eu quiser. -4, 2, 0, tanto faz. Eu vou colocar -4 para a dianteira e 2 para a traseira. Ok? Beleza. E vamos observar agora o meu SDF. Aqui no meu SDF, o que eu tenho que cuidar com o ângulo de camber? A sua variação no bump, que está boa, não está uma variação tão grande, então está de ok com o que eu preciso. E a variação na rolagem do veículo. Tanto para a traseira também está boa no bump. A rolagem está uma variação de 3 graus e 2 graus, sendo aqui para o positivo e sendo aqui para o negativo. Ela está boa, porém, o que eu tenho que lembrar nesse fator é que a variação da cambagem depende do comprimento dos braços da minha suspensão. E lembrando que, dependendo do veículo que eu estou a dimensionar, os braços da suspensão não podem ser muito próximos assim, porque eu tenho que contar que o chassi está nesta posição aqui. Então eu tenho que regular isso aqui para um bom chassi. Bem, geralmente o chassi do seu veículo pode ser maior que 500 mm de comprimento, sendo de uma ponta de suspensão a outra. Então eu vou colocar um comprimento de 290 para cada lado. Beleza, então ó, 290 para cada lado. Trabalhar aqui em 0 e 0. Aqui em 600 e 600. Só estou ajeitando os pontos. Aqui em 280 e aqui em 310. Esses valores depois serão alterados quando eu mexer nos parâmetros para eles. Mas enfim, ok. Então beleza, podem perceber que os meus pontos de suspensão já se afastaram. Por quê? Porque eu incluí agora que o meu chassi tem 580 de comprimento. Vou gerar o meu SDF de novo. E vou observar a variação no bump. Ó, diminuiu bastante a variação do meu bump, porque agora que eu considerei o chassi afastando eles, ou seja, está indo para o valor real de variação. Da mesma forma. Para a traseira eu ainda não mexi, então não se alterou nada. Como vocês podem ver aqui, agora a variação na rolagem também não se alterou. Porém, como vocês podem ver, a rolagem do meu centro de rolagem está maior, o que possibilita ainda mais eu trabalhar com uma rolagem maior do meu veículo. Porém, este valor aí que eu atribuí já está de ok com o meu veículo. O que eu tenho que ajeitar agora é o track da minha suspensão, que no que eu estava dimensionando era 1400 e aqui eu tenho mais que 1400, então vou botar aqui 720, deixando 1440. E aqui eu vou trabalhar com 680. Show! Aqui que é o ângulo, que é o valor do 3, que é o meu comprimento do braço inferior,
eu vou trabalhar com 710. Isso. E aqui, que é o valor do meu braço superior, eu vou trabalhar com 700. Pronto, beleza. E vamos agora observar como está a minha variação. Então, ó, deixa eu só ajustar aqui no data, que toda vez que você ajusta esses valores, o meu camber se desregula. Pronto, regulei ele novamente para o valor que eu quero. E vamos observar a variação da minha cambagem. O bump continua normal e excelente, uma variação muito boa, bem pequena e regulada, ou seja, controlada. A mesma forma, por outro lado, a traseira ainda não se alterou porque eu não mexi na traseira do meu veículo. E aqui, como pode ver, agora a variação da minha cambagem continua a mesma e excelente da mesma forma para a dianteira. Então eu já organizei a variação da minha cambagem de acordo com o meu veículo. E agora para a dianteira, agora eu vou para a traseira do meu veículo. Então venho para cá, tiro a suspensão da frente e boto a suspensão de trás aqui. Claro que eu só tornei ela invisível, não tirei ela da simulação. Venho para cá, vou transformar a minha suspensão de trás um pouco mais larga. Então vou botar aqui uns 300 para cada lado. Não, 330 para cada lado. Isso. Porque como o track da suspensão de trás é maior que o track da suspensão dianteira para veículos com tração traseira, que é o que eu estou a dimensionar, eu tenho que tornar ela maior. Por quê? Porque geralmente onde está a tração do meu veículo, eu tenho um track maior. Vou ajustar o track então para aqui no ponto 19 para 800, tendo 1600 de track para cada lado. Lembrando que o track do seu veículo não pode ser maior que o seu wheelbase, tá bom, galera? Em nenhum dos dois casos, tanto a dianteira quanto a traseira não pode ter um track maior que o seu wheelbase. No caso, o meu wheelbase era de 2500, então eu não posso ter um track maior que 2500. E aqui eu vou botar 750. Isso. Ok. Beleza. Então, regulei desta forma o meu pneu. Como vocês podem ver, a minha inclinação do pneu mudou, porque eu mexi nos pontos do pneu. Eu venho aqui em data e vou ajustar essa inclinação para 3 de novo. Ok. Beleza. Venho aqui no Hair e vou organizar agora o comprimento dos braços da minha suspensão. Então, o comprimento superior vou deixar em 790. E o comprimento inferior eu vou deixar por enquanto em 770. Beleza? Ok, e vou agora observar como está a minha resposta no meu ângulo de camber. Então, venho aqui. O meu ângulo de camber foi trabalhado o valor positivo para a traseira. E vou observar primeiro o bump e depois o coisa. Então o bump está ok, a variação dele está bem pequena, então está tranquilo e meu camber está bom para o meu bump. Claro que, galera, lembrando, o rebump é para cima, ou seja, eu vou para o valor negativo. E o bump é o positivo, que eu vou para cima. Então essa é a minha variação do camber ao longo do meu rebump e do meu bumping, beleza? E ela está de acordo com o que eu preciso. Um valor pequeno, controlado e, bom, já está nos valores do track do meu veículo e do chassi, lembrando disso. A mesma coisa eu vou observar no outro lado da suspensão, ok. Vamos partir para a rolagem do meu veículo. Então a rolagem do meu veículo, que é esta aqui, a variação está de acordo com o que eu espero, em 2 graus. 2 graus é uma variação muito boa e controlada, tanto para um lado quanto para o outro. Então agora eu dimensionei a minha cambagem do meu veículo. Então, como vocês podem visualizar, eu terminei de dimensionar a cambagem de meu veículo. Dessa forma, eu vou simular as duas suspensões para ver como está o comportamento do veículo, já conferi todos os valores do SDF. No bump está ok,
a variação, bem curta como me mostraram. Então vou parar a simulação e mostrar no Hold, que é este aqui. Também está de acordo com o esperado. Parei a simulação, venho em File, salvar como, que é o Save As, e salvo o nome da dimensão da suspensão que eu quiser. No caso, a minha suspensão D, que eu estou dimensionando com vocês, beleza? Pessoal, não se esqueçam uma coisa, como vocês mexeram na posição dos braços da suspensão em X para regular esses pontos aqui que eu comentei, vocês também têm que mexer na posição da sua roda, que é o 18 e o 19, para regular esses pontos também. Lembrando que a roda de vocês tem que estar no meio da manga de eixo de vocês, como está a minha aqui, ó, na posição X, ó, tem que estar aqui no meio da manga de eixo, tá? Que é essa peça aqui. Então isso aqui tem que estar aqui no meio, mais ou menos. A minha está próxima, mas já dá para considerar, porque eu ainda não ajeitei os outros ângulos aqui. Então isso para a minha suspensão dianteira. Para a suspensão traseira de seu veículo, você tem que lembrar de somar ao valor que você colocou do centro da sua roda o seu wheelbase, que é a distância entre eixos. Vou mostrar aqui para vocês. No caso, os meus valores anteriores, como vocês viram, era 280 no 3 e 310 no ponto 7. Como eu somei mais 2.500 aqueles pontos para a suspensão de trás, eu tenho 2.780 para o ponto 3 e 2.810. E a mesma coisa para o ponto 18 e 19, que está lá 2.800. Ok, galera? Pessoal, a aula se encerra por aqui. Deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal com o sininho ativado para ficar por dentro das próximas aulas. Lembrando que eu sei que a aula foi longa, gente, mas agora, como eu falei, as aulas serão teoria e prática junto. Dessa forma, elas serão um pouco mais longas, mas eu irei falar de um único parâmetro com mais detalhes. Espero que gostem. Até a próxima, galera! Tchau, tchau!